Capítulo 6. Tudo começou em 4 de março de 1933, quando famílias norte-americanas escutavam o seu primeiro discurso de posse de Franklin, que na época foi a Grande Depressão. No discurso, ele disse para solicitar ao Congresso o único instrumento restante para responder à crise: amplo poder executivo para declarar guerra contra a emergência. A Suprema Corte nunca havia sido tão ativa e bloqueando legislações que considerava que grande parcela do New Deal anticonstitucionais baseavam-se em interpretações questionáveis. A jogada de aparelhar a Corte veio com uma vantagem de uma lacuna na Constituição, pois o artigo 3 não especificava o número de magistrados da Suprema Corte em 1937. Foi então que Franklin levou uma proposta no qual essa proposta vai permitir acrescentar novos juízes à corte para cada membro com mais de 70 anos de idade. Porém, essa proposta ela não vai durar muitos meses e teve ela como morta ou cancelada pelo seu próprio partido ou congresso. A República Americana, ela foi um exemplo clássico de política sem grandes proteção entre 1780 a 1790. Como vimos, eles aceitavam normas cheias de tolerâncias, longe de se assentarem um ao outro como rivais legítimos federalistas e republicanos. Com um clima de suspeita e traição, os federalistas aprovaram a Lei de Sedição, no qual essa lei ela continha afirmações falsas contra o governo, e o intuito dela era para atacar jornais e ativistas do Partido Republicano. E então, 1800 confrontava o presidente Adams e um federalista contra Jefferson. E os dois tinham a ambição de tirar o partido do outro do jogo para sempre. Então, décadas, vão se passar e uma nova geração de políticos de carreira vai começar a ajudar e acalmar esse clima de competitividade. Então, a geração pós-revolucionária, ela vai se acostumar, pois na política, às vezes você ganha e às vezes você também perde. Isso dentro da política, que é um termo utilizado para se referir ao bombardeio realizado entre 12 a 13 de abril de 1861 pelo Exército dos Estados Confederados da América, e a intenção era de expulsar as tropas federais que ocupavam a fortificação de Fort Sumter, situada na entrada da Baía de Charleston, na Carolina do Sul. Devido à guerra, a grande maioria dos norte-americanos não participavam da seleção de 1864. Com a persistência partidária, em 1866, acaba reduzindo o tamanho da Suprema Corte de 10 para 7 magistrados. O objetivo era impedir que o presidente Andrew Johnson fizesse novas indicações. Um ano depois, o Congresso acaba aprovando essa lei de permanência no cargo, no qual proibia Johnson de afastar membros do gabinete de Lincoln sem aprovação do Senado. Enquanto a guerra já não era mais o assunto do momento, democratas e republicanos foram aprendendo a conviver. A tolerância entre eles só vai ficar melhor depois da questão da igualdade racial, que é retirada dos assuntos políticos. E vale a pena comentar aqui 2 assuntos que foram decisivos enquanto a isso. O primeiro foi o infame compromisso de 1877, que acabou com a disputa na eleição presidencial e elevou o republicano, em troca de uma promessa da retirada das tropas federais do Sul. E isso vai permitir com que os democratas sulistas anular direitos democráticos e consolidar o domínio de um partido único. O segundo foi o fracasso do projeto de lei de eleições federais de Henry, em 1890, o qual ele teria permitido a supervisão federal de eleições legislativas a fim de garantir a implementação do sufrágio negro. A partir daí, várias convenções e soluções, no caso alternativas informais, já haviam começado a permear todos os ramos de poder do governo. Então, foi habilitando, nos sistemas de freios e contrapesos a funcionar razoavelmente bem. Para que o sistema constitucional funcione como esperamos que funcione, o executivo, o Congresso e o judiciário, ele tem que encontrar um equilíbrio delicado. O sistema americano, então, de freios e contrapesos, ele vai exigir que os funcionários e mandatários públicos usem essas prerrogativas institucionais de maneira judiciosa.
A diluição das regras não escritas leva a um cenário político mais hostil, onde os ataques feitos por parte do governo ou oposição são mais fortes, e o amplo uso dos poderes constitucionais a fim de barrar o projeto político adversário leva ao que os atores chamam de jogo duro constitucional. O jogo duro dos republicanos começou a se manifestar no primeiro mandato de Bill Clinton, eleito com pequena margem de diferença em relação ao candidato republicano George W. Bush. O governo de Clinton foi marcado por duras disputas no Congresso, uma vez que os republicanos utilizavam a amplitude de seus poderes para tentar impedir o presidente de aprovar quaisquer planos de governo. Um exemplo disso foi a tentativa de impeachment em 1998, que não tinha apoio bipartidário e não conseguiu provar supostos crimes cometidos pelo democrata. A partir daí, os republicanos utilizaram a sua maioria no poder legislativo para redesenhar os distritos eleitorais em grande parte dos estados, a fim de maximizar o número de cadeiras do golpe nas assembleias estaduais e nas eleições federais. Além de ser um grande desrespeito à regra de reserva institucional, altera o processo eleitoral sem um consenso entre partidos e, como visto anteriormente, é uma maneira utilizada por autocratas para subverter a democracia. A polarização entre os partidos estadunidenses, que vem aumentando nos últimos anos, é a chave para as intrigas de interesses políticos que vão desencadear na fragilidade da democracia. Apesar da ideia de que Obama foi um bom presidente para os Estados Unidos, internamente ele não foi visto assim, não só por conta da sua cor, mas também em religião. Ele foi taxado como não americano por integrantes de movimentos sociopolíticos como Tea Party e Birther. Assim como o Senado usava artigos legais para tentar barrar Obama de exercer sua função, Obama também recorreu a medidas moralmente duvidosas, mas que cabiam dentro da lei, para contornar o Senado. Muitas das práticas que eram comuns em outros governos, como aumentar o limite do endividamento, foi motivo de crítica do governo Obama. Os anos Obama foi um período de intensa separação política, tanto que o casamento interpartidário era considerado desonra para certas famílias. A Constituição dos Estados Unidos geralmente é conhecida como um dos fatores principais para a manutenção da democracia norte-americana. Contudo, os autores destacam a existência de normas não escritas que foram de extrema importância para assegurar a democracia no país. A reserva institucional e a tolerância à multa são fatores que, segundo Zilewski, tornaram os Estados Unidos uma das democracias mais bem estabelecidas do mundo. O primeiro presidente estadunidense, George Washington, estabeleceu ao longo do seu mandato precedentes que vigoraram por muito tempo, servindo como exemplo para os governantes que o sucederam. Washington quis impedir que a figura do presidente se assemelhasse com a de um monarca autoritário. Para isso, ele não utilizou a totalidade do seu âmbito de seus poderes, emitindo poucas ordens executivas, vetando os poucos projetos parlamentares, visando garantir a autonomia entre os poderes. A reserva institucional é importante, pois, se o governo e a oposição utilizarem a totalidade de seus poderes legalmente atribuídos, não haverá governabilidade. Nem sempre os políticos norte-americanos praticaram uma política de tolerância à multa. Os republicanos e os federalistas, por exemplo, tratavam-se como inimigos. Porém, exigências da política e uma ascensão de políticos da geração pós-revolucionária fez com que eles percebessem que a política às vezes se ganha e às vezes se perde. Tratando seus adversários políticos como oponentes legítimos, o jogo político era simplificado. Os grandes poderes do executivo criaram nos presidentes a tentação de um governo unilateral. Os presidentes que consideram que a sua agenda está sendo desfavorecida podem contornar o legislativo emitindo ordens executivas, proclamações, diretivas, acordos executivos, memorandos ou presidenciais, os quais assumem o peso da lei sem o endosso do Congresso. A Constituição não proíbe esse tipo de ação. Da mesma forma, presidentes podem contornar o judiciário, seja recusando-se a acatar decisões, como fez Lincoln à Suprema Corte, rejeitou sua suspensão de mandatos de habeas corpus, ou a usar a prerrogativa do perdão presidencial.